Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero dar boas-vindas a você que está unido a nós neste momento pelos veículos de comunicação, com a gratidão que toca o meu coração de saber que não estamos simplesmente celebrando nós aqui, literalmente 5 pessoas, mas há uma multidão que se une a nós pela TV, pela rádio e também pelas redes sociais, através da generosidade da família dos devotos. E há uma multidão ainda mais incontável que a nós está unida neste momento. A multidão dos anjos, dos santos e das almas dos fiéis defuntos, que, morrendo na amizade com Cristo, participam conosco, porque quando a igreja se reúne para celebrar o sacrifício eucarístico, é a igreja que se reúne. E quando eu falo a igreja, não é simplesmente a comunidade dos que estão vivos militando neste mundo. E quando eu falo militando, também não estou relacionando minha política. Estamos nós, igreja militantes, os vivos neste mundo, mas também aqueles vivos que estão em Deus, vendo-o plenamente no céu ou preparando-se para vê-lo tal como ele é no purgatório. A Eucaristia nos une num só corpo e num só coração. E faz isso, meus irmãos e irmãs, porque a Eucaristia é aquilo que é. Sinal imperecível, eterno, do amor de Deus entre nós. Quando nós hoje ouvimos o autor da carta aos Hebreus nos explicar sobre o sacerdócio do qual Jesus Cristo faz parte, uma frase toca o meu coração toda vez que leio a carta aos Hebreus. Afinal, versículo 16, não veio ele ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Celebrar a Eucaristia é entender esta ocupação de Deus. Deus não é aquele primeiro motor imóvel do qual Aristóteles disse nos seus ensinamentos. Claro, por mais que, por exemplo, Tomás de Aquino, na sua obra, usando a razão, afirma-nos de um primeiro motor imóvel, a diferença do Deus verdadeiro, do Deus com D minúsculo, com o qual Aristóteles entende que é necessário ser o primeiro motor de todas as coisas, consiste numa única coisa. Para Aristóteles, e me desculpe fazer filosofia agora com vocês um pouquinho,
o primeiro motor a partir do qual ele mesmo é imóvel e é a origem do movimento das coisas que se movimentam, ele meio que criou o mundo e deu um pontapé no mundo e o mundo se virou por lá e ele está, Deus sabe lá o que, fazendo o quê. Ele é o criador de todas as coisas, mas ele, na concepção de Aristóteles, não tem nada a ver com as coisas criadas. Ele não se compromete com as coisas criadas. Ele simplesmente trouxe a existência. Agora, o que cada um e o que cada coisa faz com a sua existência não diz respeito a ele. Ora, Aristóteles está cobertíssimo de razão. É necessário que haja um Deus, um único Deus, e que este Deus seja o princípio de todas as coisas existentes, sendo Ele mesmo sem origem e sem nada que defina a sua pré-existência. Caso contrário, ele não pode ser a causa primeira. E Aristóteles também está coberto de razão quando simplesmente, usando a razão, ele diz: uma vez criadas as coisas com um estado tal de perfeição, não há necessidade racional deste Deus ficar se intrometendo toda hora para cuidar daquilo que foi criado, já que ele colocou o princípio, já que ele deu a norma. Agora, meus irmãos e irmãs, o autor da carta aos Hebreus contraria a mensagem ou a filosofia aristotélica, não porque Aristóteles esteja errado no seu raciocínio, e vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Parcialmente está errado, mas o autor da carta aos Hebreus não faz uma inferência lógica. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando o autor da carta aos Hebreus diz uma afirmação dessa, ele não está fazendo simplesmente uso da razão. Eu não estou chamando ele de burro, viu? Ele usou a razão dele, mas o critério pelo qual ele usou não foi o uso simplesmente de argumentos, inferindo a partir dos padrões da lógica uma premissa verdadeira. O autor da carta aos Hebreus toma um dado objetivo. Ele parte da revelação. Ele olha para Jesus. E olhando para Jesus, o autor da carta aos Hebreus entende algo que os filósofos, com sua sabedoria, não foram capazes de abraçar. Esse Deus único e verdadeiro, Ele não só é o Criador de todas as coisas, não só é o primeiro motor que faz com que tudo que se mova tenha existência, mas Ele não deixou essas coisas ao léu. E pasmem, esse Deus não cuida daquilo que é perfeito, esse Deus veio cuidar do que é imperfeito. Esta mensagem é a mensagem que a vida de Jesus escancarou diante de nós. Deus não está ocupado com os anjos. E desculpe falar assim, tenho plena consciência do que eu digo. E Deus não está preocupado com os anjos. Até porque os anjos entendem muito bem a sua ordem. Os anjos são espíritos perfeitos. Então, é o contrário, são os anjos que estão ocupados com Deus, porque Deus estabelece suas ordens a eles e eles prontamente as cumprem. Agora, esse Deus não só ocupa-se, como preocupa-se com o ser humano. Talvez porque nós, feitos à sua imagem e semelhança, fomos dotados de uma coisa que também os anjos têm, mas que por causa do pecado original, a nossa ficou meio que manchada, isto é, a liberdade. A gente não entende que uma orientação tem sua finalidade, nenhuma ordem, nenhuma normativa é feita ao léu, a não ser se quem é o legislador for um esquizofrênico. Como, por exemplo, algumas orientações aqui no santuário. E vez ou outra, o padre chega aqui como chegou hoje, pondo tudo de volta no sentido originário da ordem que foi estabelecida. Porque a gente fala, faça assim, 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 não é só pelo fato de ser padre. E nem é só pelo fato de ser formado. Porque tem um sentido.
porque tem uma orientação e tem um objetivo final a ser feito. Aí chegamos e quando olhamos tudo do lado oposto, ou tudo meramente mexido, de um jeito que a gente não sabe nem por onde começou, nem onde vai dar, aí é necessário recordar a orientação. Não com a força ou não com a razão, ou uma razão autoritária, mas com a caridade e fazendo com que as pessoas entendam o sentido da orientação. Aí não é uma preocupação, mas é uma ocupação. Primeiro, o padre, por exemplo, tomando um exemplo muito prático dos que aqui estão, vão entender isso. Vai chegar, vai ver a coisa fora daquilo que foi estabelecido. A primeira coisa é parar de fazer o que precisava ser feito naquele momento da sua agenda, para voltar à ordem primeira, pôr as coisas no lugar, como aqui hoje, as velas, o ambão, a caixa de som. Depois que põe no lugar, é ocupar-se com as pessoas que mudou o layout, para fazê-las entender o sentido mais profundo do porquê que uma cadeira está aqui e não ali. Por que uma vela tem que ficar de um lado e outra do outro, e não as duas de um lado só? Estou falando de coisas muito banais. E isso significa ocupar-se. E quando a gente ocupa-se com alguém, a gente precisa desocupar-se de nós mesmos. Aí, o planejamento, talvez o almoço, a reunião, a planilha, o atendimento, tem que ficar um pouco para depois, para a gente ocupar-se daquilo do agora. Por que eu estou dando este exemplo? Porque Deus não precisaria ocupar-se de nós. Afinal, Ele já nos criou, e ao nos criar colocou tudo o que nós precisamos dentro de nós. É assim que está a nossa fé dita no Catecismo da Igreja Católica. O homem é capaz de Deus porque foi criado por Deus. Então tudo que o homem precisa saber de Deus, ele já tem mecanismos dentro dele mesmo, porque é criatura deste Criador perfeito. Mas nós gostamos de contrariar a ordem, né? Gostamos de achar que sabemos mais do que Deus, de que a nossa razão está acima de todas as coisas, queremos ser Ele, e aí começamos a mudar tudo do lugar. Tudo começa a virar a nossa maneira, e justamente por isso, uma grande desordem em nós, no mundo, na sociedade, porque nós simplesmente contrariamos a orientação. Ora, se esse Deus fosse justo, bastaria simplesmente a ordem. Ele é Deus. Se você não cumpriu a ordem, dane-se, o problema é seu, Bárbara. Quem vai se lascar é você. Quem vai ter uma vida aí toda bagunçada é você. Já falei que não era para fazer, fez, agora se vira. Mas Deus não é assim. Deus se ocupa da gente. Ao descer do céu, ao assumir a nossa carne, não só Ele veio pôr a desordem nossa no lugar, mas veio nos tomar pela mão para entendermos o que é esta ordem. Que não é um tolimento da nossa liberdade, nem é uma prescrição para que nós sempre o bajulemos, mas que esta ordem é o único requisito para que nós tenhamos vida, e vida em plenitude. O povo do Antigo Testamento entendeu muito bem. Claro, dentro dos limites. A medida daqueles a medida do entendimento é a medida da proximidade com o Senhor. Mas aqueles que entenderam nos deu o testamento, nos deixou uma carta promissória, uma garantia de que é feliz quem obedece à lei de Deus. Não é isso que várias vezes nós cantamos no Salmo, as meninas que cantam Salmo, vez ou outra vai ver isso aí no Salmo. Feliz é quem encontra na lei do Senhor Deus o seu alimento e a medita dia e noite e dia. Feliz o homem que temem o Senhor e respeita seus mandamentos. Bom,
Esta lei, quando cumprida, nos dá vida, nos dá alegria, nos dá felicidade. E aí, volto de novo ao versículo. Deus não veio se ocupar com os anjos, mas veio se ocupar com os seres humanos. E como é que a gente tem certeza disso? Olha o evangelho que nos foi proclamado no dia de hoje. Marcos faz questão de dizer: depois que Jesus saiu da sinagoga, é interessante quando a gente lê nessa perspectiva. O que Jesus foi fazer na sinagoga? Ora, ensinar a lei. Então, entendam, saiu da sinagoga, Tiago, João, e aí Jesus vai fazer uma parada na casa de Pedro. É necessário, a janta faz parte da história, né? Vai fazer lá uma refeição com Pedro e André, ambos eram irmãos. E ao entrar na casa de Pedro, Jesus vê uma desordem. Não que estava bagunçado no sentido que a gente entende deturpadamente a palavra desordem, né? Mas faltava saúde. Ora, a ordem primeira faltava. Aquilo que dá plenitude à vida estava faltando. A sogra de Pedro estava doente. Não só doente, mas de cama. Entendam. Aqui nós podemos ver, leia o evangelho de hoje, a partir do versículo 16 da primeira leitura. Ele não veio ocupar-se com os anjos, veio ocupar-se com os homens. Olha o versículo 31 do evangelho. Jesus se aproximou, tomou-a pela mão, ajudou-a a levantar-se, e a febre desapareceu dela. Aqui está um movimento, meus irmãos, um movimento pascal. Nesse versículo 31, nós encontramos o que Deus faz. Vou mudar. Nesse versículo 31, nós encontramos o que Deus fez com Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o outro Tiago. O que Deus fez com os santos, o que Deus faz comigo, com Filipe, com a Bárbara, com a Carla, com a Luzia, o que Deus faz com você. Primeiro Ele se aproxima. O Deus que se ocupa dos homens não é um Deus distante, mas é o Deus que é próximo. E aproxima-se não para nos dar uma bronca, não para nos condenar, amarrar uma carapuça na nossa cabeça, fazer um sermão de lição de moral. Não, Ele se aproxima para nos segurar nas mãos. Segurar nas mãos é dar firmeza. Eu me recordo que quando eu era menor, minha avó materna, ela teve algumas crises de AVC, então se locomovia, já com a idade mais avançada. Minha avó morreu com 94 anos, viveu bem, graças a Deus. E nos últimos 6, 7 anos ali, ela, por causa do AVC que teve, ela tinha um pouco mais de dificuldade de mobilização, mas andava, era muito independente. E para a gente ajudá-la a andar, só precisava de uma coisa, ela só precisava de alguém do lado dela. Aí a gente dava o braço, ela segurava no nosso braço e ia onde que ela quisesse. E tendo uma pessoa do lado, vovó fazia arte, literalmente. Por que eu falo disso? Segurar pela mão é dar firmeza para o outro. Quando a gente segura na mão de alguém, não só a gente quer mostrar o caminho, né? Como é a melhor maneira de conduzir alguém. Por que você não deixa uma criança andar na rua sem segurar na mão dela? Porque ao mesmo tempo que você tem a maturidade suficiente para guiá-la, você tem a força suficiente para sustentá-la. Por isso que a gente segura na mão. Olha que bonito. Jesus aproxima-se, segura na mão da sogra de Pedro, levanta-a, põe de novo ela de pé. Aí então a febre desaparece. Esse Deus que se ocupa dos seres humanos, e dos seres humanos não de um modo plural, geral, mas de um modo no singular, de cada um de nós. Ele estende as mãos para nós, para nos pôr de pé. Quantas vezes nós estamos caídos pela depressão, pelo desânimo, pelo cansaço, culpa do nosso pecado, culpa das bagunças que a gente faz com a nossa própria mão, né? Não foi ninguém que foi lá tumultuar o nosso parquinho aqui interior, não, foi a gente mesmo. Basta olharmos as escolhas que fizemos no passado, as atitudes que tomamos, o modo como nos portamos diante da vida e vamos vendo. Baguncei. Deveria eu consertar?
mas é Ele que conserta para mim. É Ele que organiza por mim, porque o seu amor não me permite ser um Deus distante, mas o seu amor é um Deus próximo. Jesus não mede esforços para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para corrigir a bagunça. Este é o Deus que os nossos olhos contemplam na cruz. Jesus mostrou-nos de fato quem é Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, a boa notícia que ouvimos hoje é essa: Deus se ocupa de você. Por pior que seja a situação que você esteja passando na sua vida, por mais dolorosa que seja a enfermidade com a qual você tenha que enfrentar, não tenhas medo. Esse Deus está perto. Estende a mão, porque quer te pôr de pé. Basta apenas uma coisa. Primeiro, que você deixe esse Deus que está perto de você te segurar nas mãos. Muita gente só não fica de pé porque é orgulhoso demais e não quer pegar nas mãos de Deus. Só basta ser humilde e dizer: eu preciso, está aqui minhas mãos, o resto é com Ele. E uma vez levantados, Ele nos coloca de pé, não simplesmente para a gente voltar a bagunçar tudo, mas para a gente entender o amor desse Deus, o amor dele, insistente, incondicional. E uma vez entendido, aí sim, mais que fazer uma janta, como a sogra de Pedro fez, a gente faz da nossa vida alimento para muitas pessoas e ajudamos a muitos outros que também não entenderam que fora de Deus não há vida de verdade, a fazer esta experiência de se pôr de pé para servir. Que o Senhor hoje nos alegre com esta certeza: Ele se ocupa de nós. E que nós, ao ouvirmos essa boa notícia, tenhamos a humildade de deixar que Ele nos conduza pela mão para fazer essa experiência com seu amor. O único caminho para curar as nossas doenças e nos levantar do nosso abatimento. Porque esse Deus não nos fez para ficarmos cabisbaixos, derrotados, caídos no chão. Esse Deus nos fez para a vida, nos fez para ficarmos de pé. Foi por isso que Ele se deixou cair 3 vezes ao longo do caminho do Calvário. Foi por isso que Ele entrou na morte, para que a morte não tenha mais nenhum tipo de força sobre nós. Ele não se ocupa dos anjos. Ele não se ocupa de seres perfeitos. Ele se ocupa de você. E o desejo dele é que você esteja cada vez mais unido a Ele. Unida a Ele. Porque só assim você vai ficar de pé e entender de verdade o que significa viver. Louvado seja o Deus próximo, nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos a Ele as nossas preces. A nossa resposta será: atender